sabe? Mas, enfim, a gente vai acompanhar isso com calma, tá? Mas eu repito, para mim, a gente está num expansionismo do Oriente Médio, é uma coisa que a gente vai se atentar sim. Teremos surpresas sobre o Oriente Médio. Não esquecemos do Oriente Médio. A gente fez uma live no começo, focamos para outra coisa, mas o Oriente Médio continua tendo problemas, tá? A ideia de Israel, né, com Netanyahu, é anexar a faixa de Gaza a Israel. É isso que está dando problema. Inclusive, a União Europeia já está entrando com sanções, né, e proibições de acordos econômicos com Israel, em virtude dessas movimentações que ele anda fazendo por lá. Você falou bem, eu tinha esquecido. É tanta coisa que aconteceu semana que aconteceu mais essa, eu tinha esquecido. Estão ameaçando sanções em cima de Israel. Ameaçando não, já foi. A Úrsula já veio a público. A Úrsula já veio a público já anunciar essas medidas aí. E isso afasta os Estados Unidos da União Europeia, né? E principalmente da OTAN. E aí a gente vai falar dela agora, né? Mas assim, você vê como é que tudo está acontecendo. Bom, vindo e encerrando o assunto de Israel, que foi um comentário, aí, para acrescentar mais no caldeirão da história, nós tivemos uma situação do Putin, Vladimir Putin, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um país da Europa ataca a Polônia, e ataca mesmo, não adianta ele dizer que não, sabe? Drones russos invadem o espaço aéreo da Polônia, sabe? Foram abatidos, inclusive por casos holandeses, americanos, enfim, foi uma defesa em conjunto. E sai a notícia ontem, que eu estava lendo lá no jornal alemão, de que havia como alvo bases da OTAN, da Polônia. Os drones entraram com essa coisa. Claro, os drones, o Putin taca esses drones sabendo que eles vão ser abatidos, mas com esse alvo, entendeu? Ou seja... É o famoso se colar, colou. Não é o se colar, colou. É o recado que eu tô dando. É tipo, eu te ataco, entendeu? Eu sou capaz de te atacar. Eu digo o famoso se colar, colou com a atitude da Rússia de invadir a Polônia, né? Tem como alvo bases militares da OTAN. Mas eu sei que não vai chegar, mas vai que. Vai que. Não. Mas não é que vai que. Eu sei que não vai chegar, mas assim, pelo menos eu mando uma mensagem, entendeu? Sim. Eu acho que o propósito maior foi a mensagem. Foi mandar um recado. E assim, por que o Putin faz isso? Porque a Polônia, né, ela decidiu fechar a fronteira com a Belarus, ou Bielorrússia. Eu gosto de chamar de Bielorrússia. Acho mais bonito, Belarus. Aliás, tem um filme maravilhoso que eu estava vendo esses dias, que é Defiance, que é um ato de liberdade, que é a história de judeus bielorrussos perseguidos pelo nazismo. Enfim, maravilhoso. Que foram os partisãs, lutaram, fizeram uma guerrilha. Muito bom esse filme. Com um cara que fez o James Bond, Daniel Craig. Né? Mas, enfim. E aí, cara, por quê? A Bielorrússia é aliada do Putin, o Lukashenko, né, que é o fantoche do Putin na Bielorrússia. Né? Que, meu querido, o Lukashenko vem lá da década de 90. E é aliado do Putin, é mais um fantoche dele. E a Polônia, encerrou, decidiu fechar a fronteira com a Bielorrússia. Hoje, depois dessa atitude do Putin, né, a Polônia mandou 40 mil homens hoje, saiu a notícia hoje, para a fronteira. E a Rússia também. Então, assim, eu te pergunto, Gabs, teremos um conflito OTAN e Rússia? Sabe? Porque eu estava vendo um documentário sobre a Ucrânia e é interessante o que os ucranianos estão alegando, estão falando. Eu queria até deixar isso claro. Eu até vou pedir para fazer um corte disso. O que os ucranianos estão dizendo é que essa guerra, ela é uma guerra muito diferente do que a gente viu no passado, porque é uma guerra do século XXI. O que eles estão falando? Que, primeiro, aquilo que a gente já falou dos planos do Dugin, de querer expandir a Rússia, fazer o Império Russo, aquela coisa que é plano do Putin mesmo. E eles têm certeza, assim, questão de 2 anos do Putin invadir outro país báltico, se não antes, tá? E o que eles alegam é que a OTAN está cometendo um erro grave, que ela está investindo
bilhões e bilhões, só que como se fosse uma guerra do passado, do século XX, não uma guerra do século XXI. Ou seja, está investido em aviões, está investido em força militar. Ele falou, quando isso não é tão importante, o importante é a tecnologia. É você investir em drones, é você investir nos sensores, em tudo que eles fazem. Eles dizem que nós temos muito menos militares que a Rússia, que é um fato. E a Coreia do Norte está aqui. Eles têm muito menos militar. Mas nós temos uma tecnologia muito forte, adaptada ao século XXI. Tanto que o próprio Trump disse que está estudando essa guerra. O Estado americano está estudando bem essa guerra. Essa guerra é uma guerra uma coisa diferente que qualquer pessoa viu. É uma guerra dos drones, é uma guerra as estratégias mudam, máquina. A máquina toda, tudo muda, tudo muda. E aí, o que eles falam é o seguinte, antigamente, onde Hitler perde a guerra? Ele perde a guerra quando ele faz duas frentes, Inglaterra e Rússia. Era impossível um exército, para aquele padrão, fazer duas frentes. Mas ele fala, com a tecnologia é possível ter 3, 4 frentes, sem acabar com o escopo do exército, sem acabar com aquele prisma do exército que é fundamental. E aí eles falam por isso que é fato que o Putin vai invadir. Ele não vai precisar acabar com o exército, ele se enfraquecer para poder ter 3, 4 frentes. Tá entendendo? E isso é muito interessante, isso é muito interessante o que eles estão alegando. E é um fato. A tomada guerra, do território é de outra forma. Sim. E essa guerra é uma guerra totalmente diferente do que a gente já viu. Aí eles falam, vocês estão debochando da Coreia do Norte? A Coreia do Norte está vindo aqui, está apanhando. Só que a Coreia do Norte é uma das únicas 3 nações do mundo que estão lutando a guerra do século XXI. Estão na frente de vocês. Os soldados estão estudando a guerra, como é que funciona. E estão se preparando para outras coisas. Isso aqui para eles é uma experiência. Olha que coisa, cara. É um fato mesmo, cara. É uma coisa a se considerar. Aí veio até uma notícia que o Zelensky estaria, inclusive, a Taiwan pagou a Ucrânia para fabricar drones, e esses drones, né, são drones altamente adaptados para uma guerra do século XXI. Ou seja, Taiwan, que tem a maior tecnologia do mundo, em termos de chip, caramba, está pagando a Ucrânia para poder fazer isso. Por quê? Porque a estratégia, a maneira do drone funcionar é outra. A experiência que a Ucrânia tem da guerra do século XXI tornou ela valiosa em termos desse mercado bélico, vamos dizer assim. Tá entendendo? Então, olha temos aí uma grande potência já surgindo na Europa, como uma nova frente militar, né, para o Ocidente. Sim. E aí você vê, né, cara? Você vê como é que são as coisas. Aí eu te pergunto, eu não acho impossível o Putin atacar a OTAN, porque, todos os países vão reagir. Mas vão reagir como? Reagir como... Eu não vou invadir a Rússia. Com míssil? Não vai. Entendeu? A reação é aí que tá. A experiência que o Putin adquiriu na guerra com a Ucrânia faz ele estar à frente dos europeus. Isso é um fato que o Zelensky falou, e eu concordo plenamente, sabia? Com isso. Cara, sabe o que a inteligência artificial pode fazer com parte do exército da OTAN? O cara pode apertar um botão ali e pode deixar todo o exército da OTAN à míngua. Como assim à míngua? Sem nenhum comando. Verdade. A Rússia pode fazer isso. A OTAN pode? Não sei. A gente tá, como você falou ainda há pouco, a gente está vendo um preparo da União Europeia, de países, investindo em tanque, em caminhão, em arma, e teretetê, e bababá, tititi. A Rússia investe em tecnologia praticamente quase todo mês. É desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de inteligência artificial, é uma porrada de coisa. A gente não tem muita informação da Coreia do Norte porque é um país fechado. Uhum. Mas com essa informação aí da Ucrânia, dá para se ter mais ou menos uma noção de que eles também não estão para trás, eles estão bem adiante. Então, assim, a guerra do século XXI não é fuzil, não é tiro, porrada e bomba. Vence quem tiver a melhor arma tecnológica, que é inteligência artificial, que inclusive a gente já falou aqui.
O cara pode estar lá do outro lado do mundo, vou apertar um botão, vou deixar, sei lá, vou escolher aqui, vou deixar Estados Unidos sem internet. Em 4, 5 segundos, acabou. Inteligência artificial pode fazer isso. Não, claro. O desenvolvimento da inteligência artificial a gente fez uma live sobre isso muito, muito forte também. Mas não só isso. Olha o que acontece com a guerra lá de Israel. Aqueles cyber. Tá me vendo? Tô vendo. Deu bug aí? Deu bug. O cyberchips. Vou falar inteligência artificial, deu um negócio aí. Deu um boom. Que explode celular no bolso dos generais lá do Hamas, do Irã. Isso é uma forma de inteligência artificial. Qual era outra forma de fazer um celular explodir, matando uma pessoa? A quilômetros e quilômetros de distância. Assim, é interessante, porque eles falam também uma coisa sobre isso também, que a inteligência artificial, e eles usam isso, né, nessa guerra da Ucrânia e Rússia, ela é o melhor sensor de conflito localizado que existe. Ou seja, os soldados têm um confronto soldado bélico, mas eles falam que, cara, o verdadeiro confronto é digital, e aí o soldado é quase um peão, sabe? E ele fica ali afastado e tal. Ou seja, o número de mortos é muito mais pelo drone do que foi muito mais pela máquina do que pelo homem nessa guerra. Foi muito mais o drone matando do que o coisa. E isso é um fato importante, porque aí eu te pergunto, e isso a Coreia do Norte que eles estão alegando, e eu concordo, também existe uma coisa, cara, entre você estar investindo no exército sem estar em guerra e você estar investindo estando em guerra, estando no tabuleiro. Tá entendendo? Então, assim, a gente podem, olha, o exército é horroroso, mas eles estão tendo uma experiência, sabe, que a Alemanha não está tendo, que a Inglaterra não está tendo. Entendeu? Que boa parte dos países da Europa não está tendo, né, cara? Não está tendo. Combinar uma coisa. Ninguém está tendo. É uma preocupação assim, muito grande. Porque enquanto a galera se mexe aí para fazer não sei o que de arma, de não sei. Cara, a galera lá do outro lado do eixo tá bombando na inteligência artificial. Aqui, ó, eu trouxe aqui, ó, uma imagem, ó. Isso aqui foram 2 casas da Polônia destruídas com os drones russos. Então, assim, dá para ver que pegou, sim, tá? Foi um ataque, sim. Não dá para dizer que não foi. Entendeu? Deixa eu tirar aqui. Outra coisa também. Eita. Foi isso aqui, Gabs. Vamos lá. Aqui, Gabs. Tá enxergando? Tô. Eu não tô. Lê aí pra gente. Quer que eu leia? Oi? A Polônia, ela invocou o artigo 4 da OTAN. Lê aí pra gente o que é o artigo 4 da OTAN, com relação a esse ataque russo. Vai. O artigo 4º da OTAN permite que os Estados-membros se consultem quando a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer um deles estiverem ameaçadas, funcionando como um alerta para emergências de segurança e uma forma de avaliar a situação e decidir por uma ação coordenada, ao contrário do artigo 5º, que estabelece a defesa
mútua após um ataque. O artigo 4º exige apenas consultas, mas muitas vezes resulta em uma ação conjunta ou assistência militar. Então, resumindo, a Polônia é a reunião de todos os países da OTAN em função de um só alvo, que seria quem? A Rússia. E vai ter uma resposta, hein? Vai ter uma resposta. A Úrsula já falou. Vai ter uma resposta. Agora, aí se vai escalar para uma outra coisa, a gente não sabe. Aí você me trouxe um vídeo interessante, que seria um confronto, né, da Rússia com a OTAN. Eu achei isso muito legal. Sim. E que é assustador também, né? A Rússia atacando a OTAN e vice-versa. Vamos botar aqui para a gente ver como seria. Vou até... Rapaz. Uma observação. Se isso acontecer, não vai ter como noticiar. Sabe por quê? Por quê? A internet no mundo todo vai ser cortada. Não vai ter como noticiar a tempo de que houve um ataque nuclear entre OTAN e Rússia. É isso. E assim, aí eu estava vendo também uma reportagem que aconteceria. Você teria uma morte imediata, né? Acho que de bilhões, acho que de cara. Né? Mundialmente falando, cara, muita gente ia perder dinheiro, muita gente ia ficar pobre, ia ter muito histórico de gente se matando. E, nossa, você teria uma poeira tão forte, assim, cósmica, assim, que o mundo iria se resfriar, né? Ia esfriar o mundo. Fora essa questão também, a questão do excesso do urânio, né? Você teria uma... Inverno nuclear. Isso, inverno nuclear. Isso é fato, isso não é mito. Isso acontece mesmo. E Matrix, lembra? Matrix, que ele tem uma poeira cósmica, assim, Até em áreas que é testado essas armas aí, essas coisas, um tempo depois o próprio ambiente fica resfriado. Não em ponto de congelar, mas fica fresco. As áreas onde são testadas essas bombas. Interessante, né? Não, muito, muito. E acho eu também, cara, que assim, aí eles falam sobre isso. Iriam morrer instantaneamente. Acho que 1 bilhão de pessoas pelo mundo, instantaneamente, pelo impacto. 1/4 ou 1/3 da população. Meses depois já morreriam pela radioatividade nos locais mais próximos e tal. E aí depois morreria muita gente por conta desse resfriamento. Do inverno. Só quem iria sobreviver é quem construiu o túnel subterrâneo e quem tem comida intocada. Eu li que um local que seria muito bom é a Montanha de Goiânia. Uma das montanhas de Goiânia, para um caso desse. É mole? Cara, não sei. Eu li sobre isso. As montanhas de Goiânia seriam um local bom, porque estão num local equatorial e alto, sabe? Num local estratégico. Oi? Eu ia para o esgoto. E no local estratégico que o impacto seria menor, no caso desse. Eu li sobre isso, em algum lugar. Eu acho que foi super interessante aquela revista, sabe? Depois eu deveria ter trazido aqui, mas, enfim. Não sei. Bom, eu tenho para mim que quanto mais alto for, pior, né, filho? Não, mas é por causa da localização. Mas agora eu também trouxe aqui uma informação que eu
que eu teria que apurar melhor, porque é tanta coisa que, não, que a gente comenta. Tentar apurar aí direitinho, porque eu tenho para mim que quanto mais alto você ficar, eu acho, tá? Eu tenho para mim, não é uma opinião minha. Eu acho que quanto maior for você ficar, vou lá me abrigar na montanha para correr do inverno nuclear. Não sei, posso estar errado, mas tem para mim quanto maior for, quanto maior a latitude, pior é em questão de frio. Mas em resumo, Gabs, vamos lá. Principalmente durante a noite e madrugada. Durante o dia nem tanto. Eu não sei. A noite e a madrugada tendem a ser muito mais frias. Eu não sei, eu realmente deveria ter apurado melhor isso aí, porque eu tava lendo isso em algum lugar. A gente foi para um assunto aqui e eu fiquei meio... E aí eu lembrei disso. Mas vamos lá. Eu ia perguntar para tu. E aí, o que você acha? Quais são os próximos passos entre OTAN, Rússia? Eu já falei, para mim vai ter uma resposta. Não acho que a resposta gerará uma escalada imediata, mas vai ser... Já está tendo, né? Essa questão de mandar militar para a fronteira já é uma resposta. Da fronteira da Bielorrússia. Mas vai acontecer alguma coisa. Vai ter alguma resposta, sim. E é mais uma coisa que a Casa Branca está de olho, né? Porque vamos parar para pensar. O Trump disse que ia pacificar o mundo, tá difícil, hein, cara? Pois é. Vamos parar para pensar. A Polônia, a Popô, 40 mil. A Popô! 40 mil de soldado. E do outro lado... E do outro lado, o Pundim. Pô, Ucrânia... Mais 40 mil. Cara, foi basicamente o mesmo itinerário entre Ucrânia e Rússia. A Rússia mobiliza... Lembra, antes da guerra. Ucrânia mobiliza não sei quantos mil soldados. Rússia mobiliza não sei quantos mil soldados. Rússia ataca a Ucrânia com drone. Ucrânia responde não sei o quê. E foi aí que começou tudo, filho. A mesma coisa está acontecendo com a Polônia. Só que, assim, o cara não está mexendo só com o país. O cara está mexendo com a OTAN. Agora, eu acho que os russos são megalomaníacos também, né? Porque o Putin, porra, cara, tipo... Cara, eu sinceramente não sei qual que é desse cara, mano. Porque, assim, é uma guerra que é óbvio que ele... É uma guerra, cara, que ele já... Primeiro que ele não tomou a Ucrânia como ele esperava, sabe? Não tomou. Ele achou que tá tendo uma dificuldade tremenda. Ele tá até vencendo a guerra. Ele tá vencendo. Ele tá dando coisa. Mas tá tendo uma resistência muito grande da Ucrânia. Muito forte. Muito forte. O Putin não esperava. Ele diz que não, que tudo que... Não. Ele não esperava que teria uma guerra do século XXI pela frente. Conversa. Exato. Sabe? Não, ele até poderia ter pensado nisso. Pô, eu tenho as melhores armas. Então, eu vou destruir a Ucrânia. Só que ele não esperava que a Ucrânia também estava desenvolvendo armas tecnológicas. Isso. Entendeu? A maior surpresa para ele foi essa. Opa, peraí. A Ucrânia também tem drone. Caraca. A Ucrânia também tem arma pesada. Sabe se defender. Tem um contingente de militar satisfatório. Não é igual o da Rússia, não. Mas tem um contingente militar satisfatório. O que protege a capital Kiev, até agora, de invasão da Rússia. E aí ele expande isso agora para a Polônia. Porra, tu tá numa guerra. Não, tudo bem. É aquela coisa, você pode lutar em várias frentes na guerra do século XXI. Não tem problema que você não acaba com o teu exército. Mas assim, o que você vai sofrer de retaliação em relação à sanção econômica? Vai ser muito maior do que já é. Eu acho que... Eu não sei. Às vezes eu penso, esses caras são muito... Assim, eles são ideologizados mesmo, assim. Eles são mesmo. Isso aí é um fato. A Rússia tem uma doutrina que... É desde assim... Desde que... Assim... Lá para a época do Império. É a mesma coisa, sabe? Eles têm essa noção expansionista,
sabe? Só que, só que, assim, neste caso, pô, isso aí pode levar a tua destruição, né? Do teu povo, tá entendendo? Em questão de tempo. Cara, sabe quem tentou tomar a Polônia e não conseguiu? Sabe? Fala? União Soviética. Stalin. Foi onde começou a Segunda Guerra Mundial. Pacto Molotov. Sim. Antes da invasão dos nazistas, houve a tentativa da União Soviética. Tomou a sova. Eles conseguiram depois que saiu a Alemanha. Depois que entrou a Alemanha, porra, é fácil entrar. Ah, não, vou entrar também. Ah, vem. Pacto Molotov. Mas aí depois que a Alemanha perdeu, eles tomaram a Polônia. Foi o governo comunista. Tanto que o comunismo... Então, isso daí eu estou falando de 45. Eu estou trazendo à baila uma situação em que, anteriormente, a União Soviética não conseguiu invadir a Polônia. Sim, sim. Ela só consegue invadir depois que tem toda uma ascensão militar nazista, e aí vem com um fronte já preparado, equipado, através dos Estados Unidos, e aí vem e forma a cortina de ferro. Não toma só a Polônia, vem Hungria, Tchecoslováquia, TTT, babá. O que eu estou querendo dizer é que, cara, eu não estou entendendo qual é a estratégia de Putin. Se ele quer começar a expansão territorial dele pela Polônia, ele deveria sei lá, cara, olhar lá atrás, nos livros. Pô, o que deu certo, o que deu errado? Deu errado na União Soviética, de Stalin, a tentativa de invadir a Polônia. E lá a Polônia, nazismo... Ele quer... Na Polônia, nazismo e comunismo é igualmente proibido. Crime. E outra coisa, o Putin ele quer entrar, ele mira, né? Polônia e Finlândia. Tá de sacanagem. Finlândia deu uma sova, historicamente falando, na União Soviética. Tá certo que a gente não está falando da União Soviética, está falando da atual Rússia. Ok. Mas só que, cara, tanto a Polônia quanto a Finlândia são duas potências militares da União Europeia. Mas a Finlândia entrou na OTAN recentemente, né? Entrou, filho. Só que a Finlândia, Polônia, meu amigo, são dois países pequenininhos, mas fazem um estrago do cacete. Mas é engraçado. Falando, eles são muito fortes. Eu pensei que ele iria primeiro pela Moldávia, que é frágil mesmo, sabe? Depois pensaria ali numa Geórgia da vida, se bem que ele na Geórgia ele conseguiu entrar, né? Pela eleição. Mas a Geórgia é dele. É dele, né? Ideologicamente falando. Mas eu pensei que ele ia para Moldávia, sabe? Ele ia para aqueles países do Báltico ali, mais frágil. Ele vai Romênia está na OTAN, então eu acho que não iria de cara. Mas, assim, ainda assim, acho que Romênia viria antes de Polônia. Polônia é muito importante para a OTAN, sabe? O que levou a levar... Oi? A Polônia é muito importante para... OTAN. OTAN. Sim. Pô, a Polônia... É estratégia.